Isaías 53. Isaías, capítulo 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que lhes fossem perdoados.
Glória a Deus. Até eu botei no rodapé, ao ler este capítulo, não parece estar lendo a descrição resumida de Cristo na cruz? Isso milhares de anos antes. Uma descrição perfeita, até do túmulo, que ele seria colocado num túmulo entre os ricos. Até isso realmente aconteceu. Veja que aqui ele descreve como ia ser, como se ele estivesse enxergando um filme da crucificação e tudo o que ia acontecer. Até que lá que aquele homem, acho que era José o nome, ou parecido com isso, que pediu o corpo de Cristo para colocar no túmulo. Isso também é algo que tinha sido descrito que ia acontecer, né? Veja que nem programado estava, ele teve que ir lá pedir o corpo para poder colocar, foi tudo acontecendo na hora, e Isaías já que descreve nessa riqueza de detalhes, né? Versículo 1 e 3, como alguém poderia acreditar que era o Senhor? A dificuldade que Jesus teve aqui na terra, mesmo com todas estas provas, é aquela que aqui nós temos, né? As pessoas estão vendo as profecias e revelações se cumprindo uma a uma. Estão vendo que as pessoas que passam a fazer parte do ministério melhoram de vida, têm uma qualidade de vida melhor, que enxergam Deus falando com elas, enxergam o Espírito Santo descrevendo os demônios que a escravizam, como aconteceu na campanha com o bispo José, sábado, domingo, lá na Guajuvira, né? Enxergam isso tudo, percebem e acreditam? Não. Ainda tem gente que diz que a gente está com o diabo. Né? Enfim, né? Mas enfim, então, né? Cada um acredita no que quer. E a mesma dificuldade Isaías tinha aqui do 1 ao 3, o povo dizia que Isaías estava louco, né? Que Isaías estava doido, que isso nada ia acontecer, que é exagero, que é mentira, que é só para enganar. Aí quando aconteceu, né? Hoje, milhares de anos depois, alguns estudiosos dizem que esses textos não podem ter sido escritos por Isaías, porque isso foi acontecer centenas de anos depois, e ele acertou até o nome dos reis que iam estar governando depois. Mas, amados, aqui até o túmulo que Jesus ia ser crucificado, que não era túmulo de pobre, que era túmulo de rico, onde ele ia ser colocado, Isaías acertou. Vai dizer então que Isaías foi escrito depois da morte de Cristo também, para descrever essa riqueza de detalhe. Isaías tinha uma consagração tão grande que a impressão que dá que ele estava enxergando essas cenas, ele estava vendo essas coisas acontecerem, né? Pensávamos que Deus o estava castigando, porém estava levando os nossos pecados. Isso, inclusive, era uma crença, uma afirmação que na época de Cristo existia com muita força. Tem até um texto que fala sobre isso. Quando veio, acho que era um jovem, um homem cego, ou algo assim, e os discípulos perguntaram a Cristo, mas Senhor, por que ele nasceu cego? Quem pecou? Ele ou os seus pais? Uma afirmação que aqui Isaías afirma que iam pensar isso. Milhares de anos antes. Pensávamos que Deus o estava castigando, porém ele estava levando os nossos pecados. Do 7 ao 8, sabendo de toda injustiça, ele permaneceu calado. E foi exatamente como Cristo agiu na cruz. Aquilo que eu comentava até no texto de ontem, né? Sempre vale a pena lembrar que todas as minhas mensagens que eu prego na igreja, eu escrevo elas e preparo, às vezes 2, 3, 4 meses antes de pregar, né? Então, se em algum momento alguém falar para ti, porque ele só pregou para mim, irmão, eu não tenho como saber quem que vai estar na igreja daqui 3 meses. Né? Eu não tenho como saber isso. Né? Te acerta com Deus. E veja que, diante disso, ao ser castigado, ele permaneceu calado. E aí eu falava onde que a gente tem que conseguir aprender a ser assim, né? As pessoas vão estar te acusando, dá vontade de falar umas verdades? Dá. É o que Deus quer? Não. Então não faz. Deixa para lá.
Né? Hoje eles estão cheios de orgulho, de grandeza, amanhã, daqui a pouco, vão estar sendo moídos no pau com Deus, e você vai estar em casa tomando teu chimarrão bem tranquilo. Né? Eles vão estar tudo se ralando e você tomando teu chimarrão, tomando teu cafezinho. Né? Eu vou ter pena deles. Não, essa não é a minha função. A minha função é ensinar o caminho. Esse negócio de pena é galinha que tem e ainda acaba na panela, não dá muito certo. Né? Então, não. Se fez o que é errado, tem que ser punido, porque senão as próximas gerações vão querer errar também. Né? Não pode. Condenado entre os ímpios, sepultado com os ricos. É uma descrição assim incrível. Né? Foi condenado com os ímpios. Tinha 2 ladrões sendo crucificados com ele. Né? Foi condenado com os ímpios. Ele não seria crucificado sozinho. Isaías já descrevia isso. Ele não será crucificado sozinho. Ele vai ser condenado junto com os ímpios. Ao seu lado tinha 2 ladrões. E ele não seria sepultado em qualquer túmulo. Seria sepultado com os ricos, como aconteceu. Do 10 ao 11, Deus se agradou em vê-lo assim, para prolongar os seus dias, ressuscitar e o abençoar de sobremaneira. Essa é uma visão difícil das pessoas entenderem, porque a gente enxerga esta vida como sendo a única coisa e a mais preciosa que a gente tem. Então, quando eu falo, eu não teria pena de alguém que está sofrendo. Ai, que falta de sentimento. Irmão, é o que Isaías manda a gente fazer, poxa vida, né? Deus está moendo eles no pau aqui para não botar no inferno amanhã. É isso que Deus tem que fazer, não tem outro caminho. Tem pessoas que, como já Isaías falou em capítulos anteriores, que são duros como ferro. Que Deus fala, não vão se dobrar. Como é que faz para dobrar o ferro? Mete fogo. Não é assim? Quando está prendendo vermelho em brasa, aí tu bate, ele se dobra. Mas enquanto não meter-lhe fogo à vontade, não vai mudar. Infelizmente, tem seres humanos, tem pessoas que são assim. Enquanto a desgraça, a tragédia não for ao limite dentro da sua casa, na sua vida, não muda, não se converte. Insiste no erro, insiste no erro, insiste no erro, insiste no erro. Então, e Deus é bom nisso, né? Mais à frente, quando a gente começar a estudar os textos que falam do tempo do exílio, né? Porque aqui nós estamos estudando antes de tudo isso ainda, né? Então é antes do exílio. Deus se agradou em vê-los assim. Por quê? Porque Deus está enxergando o futuro. Para que assim eles se arrependam, sejam moídos a pau aqui, mas possam entrar no céu um dia. Se Deus ficar com pena e deixar eles viver normalmente, vai ter que botar eles no inferno amanhã. Então nada em vão. Deus não quer a maldade de ninguém. Deus não queria maldade em Jesus. Mas através disso pôde colocá-lo sentado à sua direita e ele ser o juiz e ter todo o domínio no céu e na terra. Hoje uma pessoa quando morre, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e disse, como vai ser interessante, né? Quando eles forem ressuscitados e de repente se darem conta que estão na presença de Deus, né? Eu disse, não, quem está dormindo é a carne. As almas ou estão num lugar bom ou estão num lugar ruim essa hora. Não tem ninguém dormindo, né? Eu vi cada um, desculpa, então daqui a pouco saiu da minha volta. Eu disse, querem acreditar em coisa falsa? Então acredita, pô, né? O que eu vou fazer? Cada um, né? Mas a verdade é uma só. Então Deus se agrada do sofrimento. Então tem em mente, quando tu vê um mundaréu de gente sofrendo, Deus está triste. Não, Ele está feliz. Porque agora Ele está mostrando para essas pessoas que o inferno existe. E aqui eles vão sentir só um pedacinho. Então cuidado com isso. Deus não enxerga da forma que a gente enxerga. E ali ele conclui, no versículo 12, o preço foi pago, a semente foi plantada, por isso será honrado entre os poderosos. Somos parte do plano de Deus. O plano de Deus sempre foi ter todos os seus filhos junto dele, lá o jardim do Éden. Sempre foi ele ter a liberdade de passear
entre nós, de conviver com nós. E isso foi possível através de Cristo, porque agora, se nós conseguirmos nos unir com Cristo, estaremos também unidos com Deus e assim seremos um só, como descreve João. Graças a Deus por isso. Dúvidas?